Apoio Cultural Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Instituto de Ciência e Tecnologia Kepp e Pacheco, mantenedor das Faculdades Trilógicas Kepp e Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos. Livraria Próton. Olá, telespectadores. Então, vamos dar continuidade a um assunto do último programa sobre sinais da enfermidade psíquica. É uma lista, né, de possibilidades de se distinguir uma pessoa que é pouco mais doente do que a média da sociedade. E quais são esses sinais? Quais são essas características? Então, Dr. Kepp, vamos começar? Então, veja o quadro aí, em segundo lugar, o que eu escrevi. A pessoa que acredita que não precisa de tratamento psicológico. Essa pessoa está acima dos outros. Eu não preciso. Então, se a pessoa acha que ela não tem nada de errado, que ela é sã, que ela não precisa de análise, é uma pessoa doente. Então, só o fato de achar que é perfeita já é doente. Quer falar alguma coisa? Sim, Dr. Kepp. Quando, por exemplo, levando isso para o lado do ensino, por exemplo, muitos alunos que vão estudar inglês, por exemplo, questionam a língua. Mas por que o inglês é assim? Por que fala beautiful woman? Por que não pode ser igual ao português, mulher bonita? Então, a megalomania da pessoa faz com que ela questione a própria língua. Então, isso faz com que a pessoa não aprenda. Ela está acima da aprendizagem. Isso é muito negativo para a pessoa. Ela já entra sabendo tudo. Aliás, então, é muito comum a pessoa vir atualmente, né, fazer a terapia, e ela vem com uma conduta de avaliar o método, as ideias, porque ela geralmente já passou por uma porção de psicoterapeuta, já leu um monte de psicoterapia, mas tudo na rama, na superficialidade. Então, ela vem não para se submeter a um tratamento sério, ela vem para dizer: será que eu concordo ou não concordo com o que o psicanalista está falando, né? Muitas vezes Megalomania, né? Eu não concordo com isso. Não, eu não sou assim, não. Sabe o que eu noto, inclusive, doutora Cláudia falando isso? A gente vê que muitas vezes a pessoa vem buscando se aliviar, né, de alguns sintomas que ela tem, mas ela não quer entrar nesse espírito de conscientização da patologia para entender o que acontece e aí ter a remissão dos sintomas. Ela queria uma fórmula mágica, continuando sendo como ela é, porque ela não quer conscientizar como é ruim, por exemplo, mas continuando, mas não sofrendo as consequências, né? Eu vou colocar um quadro, um gráfico, né, sobre uma pessoa bastante doente, mas, vamos dizer, aparentemente parece sã. São pessoas assim que vivem assim na sociedade como se fosse normal, são pessoas normais, né, na sociedade. Veja o quadro que mostra. Veja lá o amontoado de glóbulos, né? Quer dizer, uma pessoa que não tem concatenação, não coloca um indivíduo assim, uma coisa depois da outra, um fator depois do outro, não coloca assim uma distribuição perfeita das coisas que fala. E veja em seguida, né, uma pessoa que, aí nesse caso, uma pessoa que rezou antes de fazer o trabalho, a visão do seu sangue, aí a mudança. Mas a questão é que, vamos dizer, a pessoa que melhora com a conduta, essa melhora dura pouco, porque
pouco a pouco vai voltando à conduta antiga. Então, esse é o problema, né? Que o ser humano vai ao psiquiatra, vai ao analista, ao psicanalista, e na hora, com a orientação, aceita. Então, acha que, de fato, fez coisas muito desagradáveis, mas depois de 2, 3 horas, volta tudo ao que era. Então, esse é o grande problema da humanidade. É o fato do ser humano não perceber que ele vive não só com leis erradas no interior, mas leis do exterior. É por isso, né, doutor Rodrigo, que a gente está fazendo uma faculdade de direito de um modo, vamos dizer, direito, para que muitas leis errôneas sejam, assim, conscientizadas e façam, assim, leis mais adequadas à realidade. Sim, exatamente. O nosso propósito é estabelecer um direito que faz uma aliança com o ato puro, com a verdadeira vontade que nós chamamos de vontade divina. E não uma aliança com a vontade do ser humano, uma aliança de vontades cheias de patologia, de interesses, de inversão, megalomania. Então, o direito é uma aliança que nós temos que fazer com a justiça, com a paz. E a verdadeira justiça e a paz, ela só existe se essas leis forem as leis certas, as leis do ato puro, do que é bom, belo e verdadeiro. Não existe uma ideia de que os juízes usam, principalmente nos Estados Unidos, que o indivíduo que se queixa, o indivíduo que acusa o patrão, o chefe, o outro, a mulher, o marido, que ele esteja com a razão. É, exatamente. O grande problema do direito é que ele tem esse viés patológico, ele dá, vamos dizer, um apoio, ele deixa um caminho aberto para a pessoa que é projetiva, paranoica, se utilizar das leis para atacar aquele ambiente, aquela estrutura que tanto o beneficiou. Então, aquele que se queixa encontra o respaldo, o conforto nas leis atuais. Em vez de conscientizar, as leis, elas incentivam a paranoia. Agora, eu vou mostrar um quadro que mostra também como, em geral, o povo, a sociedade, aplaude as pessoas mais delirantes, mais fora da realidade. Veja lá. A sociedade aplaude os mais delirantes. O mais delirante é o mais aplaudido. O que se droga, bebe mais. Aplaude e gosta, né? De dar força a essas pessoas, né? Que são drogadas. Que assim. contam mais garganta, né? O senhor colocou aí. Porque aí entra muito assim na questão, né? As ideias que todo mundo gostaria de ter, ideias assim extravagantes, de capacidade e tudo isso. Em segundo lugar... Aqueles que têm uma imaginação mais mórbida, paira lá no alto dos delírios. Que tem sonhos assim impossíveis de realizar, que tem ideias delirantes de alto nível, né? Então, na sociedade, uma pessoa assim é admirada e se um político quiser, vamos dizer, ter êxito, ele, usando esse estratagema, né, ele pode ser eleito, mas depois não consegue realizar, né? Não é esse o fato, né?
Eu estou fazendo parte do grupo de estudos de direito com o Rodrigo e a equipe de advogados. Está um trabalho muito bonito. E de fato, as leis precisam estar de acordo com as leis divinas para que dê certo. E elas não estão em acordo, elas estão em desacordo. E essa questão também se deve à inversão, né, que o ser humano tem de admirar os gargantões, como o senhor fala, né, e desprezar e até atacar aqueles que estão mais ligados à verdade, que falam a verdade, que falam em Deus, e tudo são atacados. Um exemplo, né, Ortiz? Um indivíduo delirante como Adolfo Hitler. Como é que a Alemanha inteira, não sei quantos habitantes tinha naquele tempo, 60, 70, 80 milhões, se delirava quando ele aparecia e falava os delírios dele, que a gente viu, né? O que causou para a Alemanha, né? O atraso. E também os outros, né? Vocês não têm exemplos? O Mussolini, quem mais? O próprio O Stalin. Stalin. Mao Tse-tung, todos eles, esses grandes ditadores, aquele de Cuba também, Fidel Castro, eles são considerados pais do povo. Isso. Pais do povo porque o povo vê eles como um paizão que vai dar tudo para eles. E são enormes ditadores, né? Bom, a gente está falando desses que já foram do passado para a gente não falar o que muitos dos nossos telespectadores já devem estar pensando, né? Então, em terceiro lugar, vamos ver novamente o gráfico. O né? que pensa, aquele que pensa que irá salvar o mundo, não tendo meios para isso. Consequências. Ou o caminho da intenção da internação num sanatório, ou fará desordens sociais. Quer dizer, quanto mais delirante é uma pessoa, geralmente ela é mais admirada. E a pessoa que é pé na terra, né? Chão, chão, pé, pé, é pessoa que não é querida porque não promete coisas assim gigantescas, coisas delirantes. A gente tem que dizer que a humanidade vive, de fato, num delírio muito grande. Então, vamos ver agora aquele gráfico anterior, em continuação, né, ao que nós falamos. O indivíduo que pensa que pode realizar com êxito qualquer profissão. Esse tem uma megalomania dignas de serem consideradas como uma enfermidade psíquica maior do que o normal. Eu gostaria de dizer o seguinte: cada pessoa só pode realizar uma atividade com êxito. É muito raro o indivíduo que tem 2 ou 3 diferentes e consiga realizar alguma coisa. Ou realiza uma bem, ou não, ou as outras todas, se tenta realizar, são mal feitas, são maus, assim, de um modo ruim, realizadas, né? A pessoa que nunca se firma em uma atividade profissional, geralmente, né? Ele não esquenta lugar. Então, a pessoa que não tem constância, a pessoa que quer fazer uma coisa, depois começa a fazer outra, nunca fica naquilo que deve ficar. Ou nunca fica numa mesma empresa, passa de uma empresa para outra empresa, né? E depois fica até conhecido no mercado, né, de colocação de pessoal. E ela está sempre vendo o problema fora, né?
O problema dessas pessoas é que elas não estão vendo que o problema está no interior delas. Então, é na empresa ou no tipo de atividade. E ela nunca consegue se satisfazer e realizar algo bem, como o Dr. Kepp falava, né? Que a coisa é interna. E por último, Dr. Kepp, vamos E ver? em quinto lugar, né? O Ok. indivíduo que explica tudo ou se queixa de tudo. Todos eles não têm ideia de que são assim. Esse caso, Dr. Kepp, é tão comum, né? A pessoa que explica, fala. E muito desagradável uma pessoa que está sempre se queixando da vida, e se queixa disso e daquilo, e do país, da cidade, do trabalho, dos outros. E o senhor me lembra que o senhor uma vez me explicou que a atitude de queixa é uma atitude desagradável, porque ao mesmo tempo a pessoa parece que está acusando os outros, né? É uma atitude de acusação, a atitude de queixa. Então, quando você ouve uma pessoa queixosa, é como se ela estivesse te acusando daqueles males que ela tem. E eu pensei também, doutora Cláudia, no caso da pessoa teomânica que quer explicar tudo. E isso acontece muito no mundo acadêmico. Explicar sem consistência interna. A pessoa não tem contato com ela própria, então ela explica. Então fica algo muito árido, fica muito chato de conversar com uma pessoa assim. É muito patológico. Eu gostaria de fazer essa apresentação dos anticristos que a humanidade teve. Então, geralmente, o pessoal pensa, não, o anticristo vai aparecer aí, uma figura gigantesca de grande poder e vai realizar coisas terríveis contra a humanidade. Nós temos aqui 10 anticristos que a humanidade teve, todos no campo da física, e não precisa um novo anticristo. Basta esses aqui que já tivemos, e se a gente conseguir corrigir na medida do possível, então a humanidade terá uma vida feliz. Por exemplo, a gente não pode dizer que Freud era um anticristo. Por que ele era anticristo? Porque ele queria curar o ser humano através dos instintos, né? Principalmente sexuais. Então a humanidade ficou totalmente liberada para a vida sexual e não conseguiu chegar a nenhuma felicidade por causa disso. Muito pelo contrário, ainda causou muitos desarranjos na vida dos seres humanos. Essa ideia que vai ser feliz através do sexo. Então, hoje em dia, que o sexo está totalmente livre, quem ficou mais feliz na humanidade por causa disso, né? Foi E depois, né, do Freud. Karl Marx. Ele deu o valor máximo ao dinheiro, do indivíduo ganhar independente do trabalho dele. Ele quer dinheiro, ele não quer trabalho. Então, a gente pode dizer, né, que o marxismo tirou vamos dizer, a sociedade do progresso, do desenvolvimento. Evitou, né, que aquele progresso que estava havendo no século passado, no início do século passado, aquele monte de carros que eram feitos nas fábricas, geladeiras e rádios, o começo da televisão, e esse era o caminho, a física, né, com as descobertas, esse era o caminho do sucesso, do crescimento. Então, o Karl Marx, ele que era um preguiçoso e que lá na Londres, ele ficava lendo o dia todo os livros lá da biblioteca lá de Londres, lá dos ingleses. Ele que nunca trabalhou, nunca entrou numa fábrica,
ele então fez uma ideia de que poderia todo mundo ter dinheiro assim de um modo razoável, sem fazer nada. Então, de onde que vem o dinheiro, né? Vem do trabalho, vem da produção. E ele que nunca trabalhou, que ele não tinha ideia do que era fazer dinheiro, então ele aconselhava avançar no alheio, né? E depois, Cláudia? Depois vem o Adam Smith, que capitalista vê o dinheiro acima do trabalho. É o outro lado da moeda do Karl Marx. Porque no final das contas, ambos têm a mesma filosofia, que o valor está no dinheiro, no capital, e não no trabalho. É interessante esse fato, né? Que a Inglaterra praticamente acolheu, né, essas pessoas, deu força e não percebeu o desastre que estava causando para o mundo, assim, difundindo essas teorias. Agora, é importante ver esse quarto gênio aí. Albert Einstein. E igual a mc², a energia vindo da matéria. Aqui o senhor César vai querer falar, Dr. Kepp. Eu queria dizer o seguinte, o Einstein, né, Dr. Kepp, ele foi muito influente na física por várias razões. Não foi só pela teoria da relatividade que ele criou, duas teorias, né, a especial e a geral, mas ele também é um dos pais fundadores da física quântica. E o Einstein ele se baseou nessa ideia também de que não havia um éter que transmitia a luz no espaço, ou seja, que o espaço é vazio. Então, por exemplo, essas ideias loucas de achar que a energia vem da matéria sem haver um éter no espaço, sem haver a própria energia escalar que faz tudo no universo, levou a uma física descabeçada. Por exemplo, a física quântica hoje, que governa o mundo hoje, ela fala de buracos negros, ela fala de energia escura, fala de antimatéria, fala de campos virtuais, tudo aquilo que são coisas que vêm da cabeça do cientista, entende? Então a física se distanciou muito da realidade porque negou a coisa mais básica, que é a energia que emana do Criador e faz toda a realidade. E Einstein foi muito importante para esse desvio. Então ele é mesmo um grande anticristo, né, Dr. Kepp? Lembra o esquema que ele fez, E igual a mc². Sim, lembro, Dr. Kepp, que a energia vem da massa em movimento, né? Como se a massa precisasse estar em movimento para fazer a energia. E a energia não é isso. A energia existe com ou sem massa. O espaço vazio é energia, né? Seria a energia vindo da luz, né, ao quadrado, né? Da velocidade da luz ao quadrado. Então, isso, olha, a gente não quer dizer nada. Desculpe os físicos, desculpe os engenheiros. Isso não quer dizer nada. É um delírio do Alberto Einstein. Então, e a gente tem hoje, né, uma prova de que isso não é assim. O senhor quer ligar esse ventilador que está do seu lado? Esse ventilador, ele prova de que essa premissa e essa fórmula está enganada, que esse ventilador prova isso pela engenharia dele. Então, essa tecnologia comprova essa tese e ela é ensinada nos cursos de nova física, de pós-graduação e de extensão, realizados pela Faculdade Trilógica, Kepp Pacheco. Mas esse ventilador lança o quê, né? Lança energia magnética. Magnética. Então ele mostra... O que dá, vamos dizer, dá força a tudo, faz tudo nascer, crescer. O centro é energia. O centro não é inércia, como muitos assim falam, né? Newton, né? O centro é pura energia.
O centro da vida é energia e do movimento também é energia. Então esse motor ele revela que a energia já é captada do espaço e reproduzida na forma de movimento. Então continuaremos no próximo programa a tratar dessa ciência que integra todos os campos do saber. Até. Até. Então, eu sou dentista, formada pela USP, e aplico as descobertas de Norberto Kepp há mais de 35 anos. E eu conheço o ventilador Kepp Motor desde 2008. Esse ventilador, ele não usa só eletricidade. Cerca de 80 a 90% da energia, ele capta do espaço, do ar, que seria a energia escalar. Então, ele capta esse magnetismo e transmite para o ambiente. Então, esse magnetismo é de acordo com a nossa estrutura do ser humano. Então, o que acontece quando o nosso corpo, nós estamos expostos a um campo mais magnetizado, como propicia o ventilador Kepp Motor? O que acontece? Aumenta a fluidez do sangue. Então, o sangue, as hemácias, né, os glóbulos vermelhos conseguem circular melhor em toda a circulação sanguínea. Então, com isso, oxigena mais o sangue. A gente tem essas ondas negativas e celulares que influenciam o ambiente, mas o Kepp Motor, esse magnetismo do ambiente, neutraliza essas ondas ruins. Então, a gente consegue manter a nossa saúde e aumentar a imunidade. Por isso que eu indico para todo mundo. Bem-vindos ao Instituto de Ciência e Tecnologia Kepp e Pacheco, mantenedor das faculdades trilógicas Kepp e Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos. As únicas no mundo a ensinar a nova física desinvertida de Norberto Kepp. A nova física é uma ciência que traz conceitos completamente inovadores para entendermos o mundo que nos rodeia, não só o material, mas também o transcendental. A sede da Faculdade com cursos presenciais está localizada ao sul de Minas, na cidade de Cambuquira, onde temos, entre outras instalações, o Laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento do Departamento de Nova Física e a Oficina Artesanal Kepp Motor. Na cidade de São Paulo, fica a Faculdade Nossa Senhora de Todos os Povos, com cursos de ensino à distância EAD. Venha se juntar a nossos alunos de todas as partes do Brasil e do mundo. Bem-vindo! kepppacheco.edu.br